Anteriormente, no Conexão Cidadão. Oi, eu sou o Ciro e eu vou mostrar pra vocês a minha coleção de quadrinhos. Então, vamos fazer um índice das HQs que serão resenhadas por este canal. Se um quadrinho aparecer por aqui, pode ter a certeza de que ele será analisado. Eu não posso deixar de pedir a todos que irão assistir essa série de vídeos que fiquem atentos às edições que ainda estão lacradas. Dezembro de 2015. Estava me torturando com um novo acordo ortográfico quando de repente... Olha o carteiro! Fala galera, chegamos ao terceiro episódio dessa saga para apresentar para vocês as HQs de um dos personagens mais populares do mundo, o Batman. Vamos lá? Vem comigo analisar esse mapa. Batman foi criado em 1939 por Bob Kane e Bill Finger. Portanto, temos muitas opções para esse personagem com quase 80 anos de história. E aqui temos a obra-prima de Frank Miller, tida como uma das melhores HQs de todos os tempos. Batman, ano 1. Sim, senhoras e senhores, vamos começar já chutando a porta. Este é um clássico tão marcante ao ponto de ser considerado como aquele que criou a origem definitiva para o Cruzado Encapuzado, servindo de base para todo roteirista que recebe a missão de contar uma história do personagem. Escrita em 1986, após a série Crise nas Infinitas Terras, onde a DC decidiu reiniciar toda sua cronologia editorial, essa obra se tornou um marco nos quadrinhos, por suas características únicas e pela forma como modernizou de maneira mais adulta as origens e motivações dos personagens, sendo um marco zero para aquela que consideramos como a era moderna dos quadrinhos. Aliás, ano 1 é a inspiração para o filme Batman Begins, que promoveu o tão bem sucedido reboot do Homem-Morcego nos cinemas. E logo em seguida, ainda abordando os primeiros passos do Cavaleiro das Trevas, encontramos Xamã, que traz as primeiras experiências de autoconhecimento espiritual do morcegão, durante o seu treinamento ao redor do mundo. Temos aqui quase que a sua origem mística. Escrita em 1989 por Dennis O'Neil e publicada pela Panini em 2014, o encadernado mostra o início da carreira do herói em histórias nunca antes contadas. Na mesma pegada da DC, animada com os bons resultados obtidos com a iniciativa pós-crise, temos aquela que é considerado por muitos como o ano 3 das histórias do Batman, O Longo Dia das Bruxas. Feita pela dupla Jeff Loeb e Tim Sale, essa é uma obra tão rica que serviu de inspiração para o premiadíssimo filme O Cavaleiro das Trevas, de Christopher Nolan, chegando a ter cenas totalmente copiadas de suas páginas. A dupla de artistas acertou tanto a mão ao ponto de deixar Batman um personagem ainda mais fascinante do que ele já era, mostrando um herói que, por ainda estar dando seus primeiros passos como vigilante, acaba ficando sujeito a ter erros de julgamento, parcerias estranhas e comportamentos imaturos. E por falar em acertar a mão, a Panini foi muito feliz ao trazer essa edição tão caprichada, que pode ser mesmo chamada de definitiva. Tanto é que ela dá de 1000-0 naquela publicada recentemente pela Eagle Moss. E olha como é impressionante o talento da dupla Loeb e Sale. Além da clássica obra mostrada anteriormente, eles também abrilhantaram o mundo da nona arte com a HQ Dia das Bruxas, que traz eventos ocorridos durante essa tradicional data através de histórias inspiradas em famosas obras literárias, tais como Alice no País das Maravilhas. Assim como fizeram também em Vitória Sombria, que é uma continuação direta de O Longo Dia das Bruxas e traz a inclusão do parceiro clássico do Homem-Morcego, o Robin Dick Grayson.
Ambas são ambientadas nos primeiros anos da cronologia do Cruzado Encapuzado. E para nossa alegria, a Panini tem trazido edições de luxo desses clássicos tão festejados. E aqui inauguramos um marco em nossa coleção. Ele se chama Grant Morrison. Esse artista escocês foi capaz de movimentar o mercado de uma forma tão intensa, ao ponto dele mesmo ter criado a sua própria cronologia para o mundo dos quadrinhos, e da própria DC ter aceitado isso como parte integrante do seu conceito editorial. Durante muito tempo, como responsável por estar à frente das histórias do Batman, Morrison criou clássicos como Descanse em Paz, que já traz no próprio título algo bem impactante, Corporação Batman, que mostra o recrutamento de vários Batmans ao longo do mundo, já que o original era tido como morto, e Arquivo de Casos Inexplicáveis, que procura resgatar as doces e ingênuas histórias da Era de Prata. E a Panini respeita de forma veemente cada uma dessas obras, trazendo encadernados bem caprichados. Bom, e agora vamos pensar no seguinte: e se o Batman viesse ao Brasil? Imagine se o Cavaleiro das Trevas viajasse ao Rio de Janeiro para investigar os traficantes e os políticos corruptos. Não precisa mais imaginar. Nós temos essa história aqui. Sim, senhoras e senhores, existe uma história de uma jornada do Cavaleiro das Trevas nas ruas do Rio de Janeiro. Uma história que não é lá tão festejada, por não ter um roteiro muito eficiente, mas que não poderia deixar de ser incluída aqui por representar um marco desse grande super-herói em terras tupiniquins. Vale a pena conferir. Ei, e você aí que adora aquele seriado chamado Gotham, transmitido pela TV norte-americana, você continua acreditando que aquilo é a melhor coisa do mundo? Ah, então isso quer dizer que você ainda não leu isso aqui. Gotham, no cumprimento do dever, é uma obra tão bacana ao ponto de provar o quanto aquela série de TV era promissora e poderia ser muito, mas muito melhor do que é. Não se prenda na TV. Leia a saga Q e perceba isso. Ou então espere a nossa resenha sobre ela aqui no canal, porque tem muita coisa boa vindo por aí. Fique ligado! E aqui temos um belo de um brinde. Batman Planetary é um encadernado baratinho, com uma história simples e fascinante, que se passa em um universo paralelo com uma Gotham, digamos, diferente. É uma revista muito bem feitinha, que pode ser adquirida, por exemplo, para completar um frete grátis numa compra pela internet. Vale muito a pena pela leitura de um novo universo e por nos apresentar um Batman bem diferente daquele que já conhecemos. Então, para tudo! Pois aqui temos o maior vilão das histórias em quadrinhos, retratado por dois artistas de peso. O primeiro é ninguém mais, ninguém menos do que Alan Moore. Sim, o escritor britânico que revolucionou a nona arte trouxe em A Piada Mortal uma origem marcante para o palhaço do crime, com histórias que inspiraram obras cinematográficas e que serviram como base para tudo o que veio depois delas. Esta obra é considerada uma das melhores histórias do Batman e foi tão marcante ao ponto de estabelecer uma nova regra. Toda e qualquer tipo de história sobre o Coringa, seja ela em qual mídia for, pode ser catalogada como antes de A Piada Mortal ou depois de A Piada Mortal. Genial! E o segundo é Brian Azzarello. O roteirista vencedor do Prêmio Eisner construiu uma história que celebra a complexidade e a fascinação que é o personagem Coringa. Com artes impecáveis do parceiro Libermejo, Azzarello trouxe ao mundo dos quadrinhos a prova de que um vilão pode, e muitas vezes, ser mais interessante que o próprio herói. E por falar no artista Libermejo, este construiu uma relíquia natalina em Batman Noel, que é um encadernado de luxo para Um Conto de Natal, de Charles Dickens, apresentado pelo ponto de vista do Batman. É uma história emocionante, com desenhos incríveis. Vai ter uma merecidíssima e especial resenha neste canal, relatando cada lágrima que chorei ao fazer a sua leitura. Aguardem! E por falar em vilão,
Não estranhe o título dessa HQ. Ela apenas procura mostrar que um herói pode viver tempo suficiente para se tornar um vilão, como diria Raverdente em Cavaleiro das Trevas de Christopher Nolan. O Filho do Demônio mostra que um ponto de vista pode mudar tudo e fazer com que até mesmo Ra's al Ghul seja um herói, já que neste caso o que ele quer é salvar a humanidade. Pois lembre-se sempre, tudo depende de ponto de vista. E aqui temos uma das mais recentes histórias do Batman publicadas no Brasil. Noite das Corujas. Como sabem, em 2011, a DC reiniciou a sua cronologia, promovendo novas histórias para os seus personagens. E aqui está a do Batman. Escrita por Scott Snyder e desenhada por Greg Capullo, essa obra gerou bastante controvérsia. De qualquer forma, o sucesso dessa dupla de artistas foi consolidado ao apresentar para a nova geração um Batman bastante moderno, pronto para o novo século. E então é chegado o grande momento. Eu já estava ansioso para apresentar a vocês aquela que é para mim a maior e melhor história do Batman de todos os tempos. O Cavaleiro das Trevas, de Frank Miller. Uma obra-prima que transformou o mundo dos quadrinhos em algo muito maior do que ele já era, ultrapassando a quarta parede e derrubando a fronteira do tempo. Essa história vai merecer uns 2 ou 3 vídeos para poder honrar a sua importância e a sua existência na indústria de quadrinhos. A nona arte está brilhantemente representada aqui, na genialidade de Frank Miller e na forma tão fantástica de trazer os super-heróis ao mundo real. Praticamente todos os filmes de super-heróis foram baseados nesta obra, inclusive o vindouro Batman vs Superman, que parece ser uma cópia da própria HQ. Frank Miller é um artista de outro mundo, criando uma arte totalmente inovadora, como se não fosse mesmo deste planeta. E é um ser humano fantástico. Tive a honra de estar frente a frente com ele na Comic Con Experience em 2015. Sim, senhoras e senhores, tive o privilégio de fazer um contato de 3º grau com este ser de outro planeta. Tá bom pra vocês? Ah, pois pra mim ainda não está não. Ainda quero um autógrafo dessa lenda viva. Se bem que, por enquanto, ainda teremos o prazer de falar sobre essas lindas action figures que iluminam essa estante. Buscarei abordar se vale a pena ou não, por exemplo, assinar a coleção da Eagle Moss, que fabrica essas miniaturas. É o que veremos no próximo episódio. Ah, e vocês se lembram que no primeiro episódio eu pedi para que vocês ficassem atentos às edições ainda lacradas que apareceram no vídeo? Pois é, cliquem neste link que está aparecendo aí agora que verão o que espera por vocês. O mistério sobre as edições lacradas foi revelado. Portanto, galera, se inscrevam no canal, nos acompanhem nesta jornada e sejam sempre bem-vindos à minha coleção de quadrinhos.